Fala pessoal, ReactV no ar. Pessoal, tem uma bomba aí. Ministro Alexandre de Moraes virou réu nos Estados Unidos. Quer ver? Vamos ver aqui o Marcos Duval falando. Adorar contra o nosso Xandão. O que eu tenho para mostrar para vocês aqui em primeira mão. Isso aqui é o processo que foi entregue na Justiça Americana contra Alexandre de Moraes. Está tudo aqui, ó. Para a denúncia contra Alexandre de Moraes nas Cortes Americanas. Eu só cortei o momento que ele fica sem falar nada. Fora isso. E eu vou ler para vocês as mais importantes e as consequências. Alexandre, eu não esperava que fosse tão rápido. E olha que tem mais processos que vão ser apresentados ainda. Eu vou dizer quais. Mas eu quero mostrar a vocês de primeira mão. Está aqui, em primeira mão, o documento que foi entregue à Corte Americana contra Alexandre de Moraes. Grave. Vamos lá, vamos passar de 1000, passamos de 1000. Bom, antes de iniciar, a boa notícia que eu estou oficialmente como membro da Comissão de Direitos Humanos, ou seja, pauta principal, anistia. A presidente que está conduzindo essa comissão, nada mais, nada menos do que Damares, pessoa fantástica. Então, Damares presidindo e eu como membro da Comissão de Direitos Humanos. A anistia está mais próxima do que vocês podem imaginar. Também estou na Comissão de Controle das Redes Sociais. Moraes vira alvo nos Estados Unidos de ação conjunta de empresas de Trump. E a plataforma Rumble. Da empresa do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, da função de maior poder do planeta. Olha com quem ele foi mexer. O grupo do Trump, né, entrou com uma ação contra o juiz que está tentando prender Jair Bolsonaro. The New York Times. Alexandre, teu fim começou. Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, veremos você no tribunal. Toma, Alexandre. E marcaram Alexandre ainda, @Alexandre. Ô, notícia boa. Bom, vamos lá. Então, vou dar fiz aqui um resumo. Então, o título é Ação movida pela Rumble Incorporation e pelo Trump Media Technology Group Corporation. Meu Deus do céu. Eu tô rindo porque eu tô feliz pra caramba, gente. Feliz pra caramba, porque ele foi mexer. Ele chegou com bombinha de São João, de festa junina, tentando assustar um cara que tem uma bomba nuclear. Só para vocês terem a noção da demência. Não. Bora. Principais pontos, são os principais. O objetivo da ação, a Rumble e a TMTG, que é o grupo, né, do Trump, processam o ministro Alexandre de Moraes, do STF do Brasil, por tentativas ilegais de censurar empresas americanas em solo americano. Busca uma decisão judicial declarando as ordens de Moraes inválidas. Aí vem a segunda acusação contra Moraes. Alega-se que ele ordenou a suspensão de contas nos Estados Unidos, impedindo que usuários politicamente ativos, aqui vos fala, que não continue publicando seus conteúdos. Meu Deus. Essas ordens violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, a lei de decência nas comunicações e princípios básicos da comididade, isso mesmo, internacional. Impacto da censura nos Estados Unidos, outra denúncia contra Alexandre de Moraes. Ele achou que não ia chegar isso nunca. Olha que não está no Tribunal Penal Internacional, hein? Isso é só a Corte Americana.
Em 20 dias de governo Trump, eu dizia para vocês, a partir do dia 20 de janeiro, vocês vão ter surpresas. Terceira denúncia, impacto da censura. As ordens de Moraes que têm imposto censura política nos Estados Unidos ao proibir o acesso a determinados conteúdos. Ou seja, americano que queira entrar na minha página, não pode. Então, está censurando os americanos. Exigência de que o Rumble tivesse um representante legal no Brasil. Isso foi interpretado como uma tentativa de estender a autoridade do STF para além das suas fronteiras brasileiras, porque não tem isso na lei brasileira, de ter um representante no Brasil. Não tem isso na lei brasileira. Bom, exigência que a Rumble tivesse representante tal. Isso aqui eu já li. Contexto de censura no Brasil. Já cita o Brasil. Moraes tem liderado uma campanha de repressão a críticos do governo brasileiro, incluindo o blogueiro de contas de apoiadores de Bolsonaro e de jornalistas independentes. Aí consta todo mundo, todos esses que a gente sabe que estão lá, né? Constantino, Figueiredo, a juíza e por aí vai. Eles estão denunciando na corte americana, defendendo o Brasil. Seguimos. O documento menciona que ele teria ordenado o bloqueio de 150 contas de críticos do governo Lula. Isso tudo, lógico, isso tudo está aqui, né? Relacionado, documentado e tal. Pode ver que está até em inglês. Isso aqui ninguém tem, a imprensa não teve acesso a esse aqui ainda, tá? Vamos lá. Quinta denúncia. Paralelos com a política dos Estados Unidos. Cita um relatório do Comitê de Justiça da Câmara dos Estados Unidos sobre a censura política no Brasil, aquela que aparece o nome de Jair Bolsonaro, o nome meu, senador Marcos Duval, e o nome do jornalista Paulo Figueiredo. É um documento oficial que o Congresso americano fez depois de montar um comitê para investigar. E menciona um discurso do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, condenando censura internacional. Então, também o documento menciona o vice-presidente condenando essa censura aqui no Brasil. Relaciona as ações de Moraes às violações da soberania dos Estados Unidos. Nossa, ele foi mexer com os Estados Unidos, comparando-as a decisões condenadas pelo governo americano como ordens do Tribunal Penal Internacional. Mentindo ainda, relaciona as ações de Moraes a violações da soberania dos Estados Unidos, comparando-as às decisões condenadas pelo governo americano como ordens do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, nos documentos do Alexandre, ele ainda mente, e ele querendo combater fake news. A fake news simplesmente dele entrou no processo. Vai tomar uma rabada que, meu Deus do céu. Vocês não têm ideia o que é a lei americana e como é o procedimento da lei americana. Não importa quem você seja. Aí vem o pedido da justiça americana. Declaração de que as ordens de censura de Moraes são inválidas e inaplicáveis nos Estados Unidos. Proibição de que terceiros, como a Apple, Google, removam aplicativos como o Rumble em resposta às ordens de Moraes. Medidas cautelares para impedir que o Brasil imponha sanções financeiras a Rumble ou às empresas dos Estados Unidos por não cumprirem as ordens de Moraes. Isso não citou o X ainda não, hein? O Elon Musk vai ser um outro processinho separado desse. Meu Deus do céu. Em resumo, o processo acusa Moraes de abuso de poder. Isso se enquadra no Tribunal Penal Internacional, que é um crime contra a humanidade. Abuso de poder é um crime contra a humanidade. E impor censura extraterritorial contra as empresas americanas, violando as leis americanas e tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário. Ele ainda infringiu
os tratados internacionais que o Brasil é signatário. Isso daqui, para a nossa lei brasileira, para o nosso entendimento no Brasil, é assim, isso daí é pouca coisa, ele fez muito pior, claro. Isso daqui, o americano simplesmente ligou o motor. Só ligou o motor. É impossível, anote o que eu estou dizendo, impossível dele ser inocentado disso. Impossível. Aí vamos ver as consequências. Como eu disse, há mais de 30 anos, trabalhando nos Estados Unidos, com a lei americana, eu sei o que acontece em situações como essa. Não é como o Brasil, que acaba em pizza. Não vai acabar em pizza. Putz grilo, ainda mais mexendo com uma empresa do presidente americano. E vem acusar Bolsonaro de um monte de acusações esdrúxulas. Você é um ridículo. Consequências. Resumozinho das consequências. Mas o americano, ele, ainda mais por ser um psicopata, lembre-se, isso não reduz a penalidade. Pelo contrário, isso aumenta a penalidade. Bom, isso aqui eu não li ainda não. Vamos ler o que vai acontecer com ele. Invalidação das ordens de censura. Vai invalidar todas as ordens de censura. A justiça americana vai declarar oficialmente que as ordens de Moraes são inválidas nos Estados Unidos e nos órgãos que o Brasil é signatário, impedindo sua aplicação principalmente contra Rumble e a Truth Social, que é da empresa do Donald Trump. Isso aconteceria o direito das plataformas de manter os conteúdos bloqueados por Moraes disponíveis novamente, não só nos Estados Unidos, mas também em outras regiões. Segunda consequência, proibição de interferência no funcionamento das empresas. O tribunal pode emitir uma liminar impedindo Moraes de tentar impor suas decisões às empresas americanas. Aí tem Google, YouTube, Instagram, Facebook, X, como obrigar a suspensão de contas ou remoção de conteúdos. Vai obrigar ele a suspender isso daí. Pode também proibir empresas como Google e Apple de retirar aplicativos do Rumble em suas lojas por pressão de Moraes. Sanções contra Moraes. A Corte pode considerar Moraes um agente de censura extraterritorial. Putz grilo. O que abriria margens para medidas mais severas contra ele, como congelamento de bens e contas bancárias nos Estados Unidos. Presta bem atenção nisso, porque o próximo vídeo que eu vou soltar, logo em seguida, é o Paulo Figueiredo falando exatamente o que acontece quando alguém é sancionado pelos Estados Unidos. Congelamento de bens e contas bancárias nos Estados Unidos e seus países aliados. Restrição de viagens para os Estados Unidos, caso seja considerada uma violação grave dos direitos humanos e da liberdade de expressão, não só nos Estados Unidos, como em todos os países aliados. São 123 países. Sanções econômicas em caso de envolvimento do governo americano na decisão. Precedentes jurídicos para outras empresas. A decisão pode servir de base para que as outras empresas, como X, Twitter, YouTube, a Meta, desafiem as ordens semelhantes de Moraes e evitem a remoção de conteúdos políticos. Isso pode enfraquecer a capacidade da STF de aplicar censura além das fronteiras do Brasil. Retaliação diplomática. Se os Estados Unidos interpretarem a atuação de Moraes como um ataque à liberdade de expressão de cidadãos americanos, o caso passa a outra escala para um nível diplomático. Toma! O governo brasileiro pode ser pressionado a respeitar as leis americanas ou pode haver tensões políticas entre os dois países, sanções, aumento de impostos, impedimento de ida de brasileiros aos Estados Unidos e aí por aí vai.
Em resumo, uma condenação de Moraes nos Estados Unidos pode limitar sua influência sobre empresas de tecnologias americanas, garantir a permanência de conteúdos bloqueados no Brasil e até levar a sanções pessoais contra ele. Alexandre, você não tem noção o que é mexer com a lei americana, com a corte americana. Pessoal, se vocês gostaram, se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha. É muito importante. Beleza? Obrigado, até a próxima. Não perca o próximo vídeo que vai ser muito interessante.